e eu tenho essa preocupação, e os senhores têm essa preocupação, ele queria fazer acordo só com os amigos, porque os inimigos ele não deu acordo, né? Então, isto é um critério, que é um critério sempre nebuloso. Não quer dizer, nunca vamos prever que sempre existirá a má-fé. Então, em tese, pode existir um acordo num trâmite judicial? Pode. Mas tem que ter esta situação aqui, ó. Usualmente eu não sei como é que tu trata lá, já vou passar para tu informar. Quando se faz isso, tem sido admitido pelos juízes de recuperação, pelo menos lá, os acordos que eu tenho realizado, porque, claro, já há uma prévia determinação, já há uma prévia autorização, os parâmetros. É a mesma situação que ocorre na quantificação na falência. Falência, o administrador judicial, sim, porque ele que substitui daí o devedor, por óbvio, ele pode fazer, pode, mas ele tem que ter combinado com o juiz, que é que vai definir o processo e os limites da atuação do administrador judicial, quais são os parâmetros que ele entende viável para fazer a culpa. Então, primeira pergunta, tentando ser objetivo, já passo para o doutor Daniel. Pode ter um acordo de uma empresa de recuperação, de uma pessoa jurídica, né, um empregador? Pode. Daí a questão da validade é uma questão de análise, mas pode. Qual será a inclusão? Penso na mesma situação, porque acordo e sentença são decisões trabalhistas. Então, sob este valor do acordo é que seria incluído no quadro geral de credores. Certo? Agora, a questão da análise da legalidade e da validade, tanto é pelo juiz do trabalho, então, que está vivenciando os fatos, e posteriormente será submetido ao juízo da recuperação, para dizer, não, mas por que tem os 5.000 reclamatórios? Por que tu fez com 3 e não fez com os 4.997? Me justifica essa lógica do sistema. Agora eu já passo para ti. São duas situações. Primeiro, pode haver o acordo nessa situação que foi narrada, pode haver o acordo em relação a valores, porque o crédito é disponível. Não pode haver um acordo com determinação de pagamento. Por quê? Porque o pagamento deve seguir aquilo que o plano estabelece, sob pena de você tratar de maneira diferente credores da mesma classe. Então, para os meus amigos, eu faço um acordo na execução trabalhista para pagamento imediato. E nos meus inimigos eu não faço acordo e vai pagar daqui a um ano. Isso não pode. Mas assim, está lá na reclamação trabalhista. Olha, tudo bem, eu reconheço as horas extras, eu reconheço, abro mão disso, ok? O juiz trabalhista é quem tem competência para definir o valor. E eu não vou. Eu não vou interferir nisso. O juiz trabalhista definiu que esse é o valor, esse é o valor. Agora, esse valor é incluído na recuperação para pagamento conforme o plano, sob pena de tratar de maneira diferente credores da mesma classe. Se não houver nos autos comprovação do sentido de emergência, corre-se o risco de você pagar um credor em detrimento dos demais. Então, um credor que estava sujeito recebeu agora, à vista, com juros, correção, e o outro credor não. mas se não, por exemplo, no processo do aqui, o reclamante tem a empresa de operação. Ela não foi a prova. Ela no processo de trabalho, se não tem aquela prova de prorrogação de 180. Em tese, o lei, eu Prosseguindo. posso falar. Ele quer pagar. Eu suspeito de não, para eu oficiar o juiz da recuperação. Do ponto de vista do credor trabalhista, problema nenhum. Quem vai ter problema comigo não é o credor trabalhista. Quem vai ter problema comigo é quem pagou. Porque se o credor trabalhista e o juiz trabalhista não tinham ciência de que não houve, do que houve essa prorrogação, certamente a devedora tinha. Então ela pagou indevidamente, isso configura crime falimentar, inclusive. Então o juiz trabalhista não tem o que fazer, o credor também não tem o que fazer, ele é credor, ele recebeu. Enfim. Agora o devedor vai ter que prestar contas disso daí. Por que pagou aquele credor antes dos... Agora, a pergunta de Fred, acho que foi Fred que fez a pergunta,
ela envolve uma situação um tanto diferente. Por quê? O receio dele é com os acordos globais que nós fazemos aqui e que são abertos para que qualquer um dos credores se habilitem, desde que se submetam às regras previstas nesses acordos globais. Então, assim, não teria esse critério da pessoalidade, ele é impessoal porque é aberto a todos. Então, de repente, isso Perfeito. Em relação à muda alguma determinação coisa? de valores, não muda nada. Não, mas inclusive é com pagamento. Agora, pagamento ele não pode. Ou então, desde que haja. Agora já teve um caso que houve autorização. Ou tem que estar coordenado com o processo de recuperação. Ou de recuperação. Teve um caso aqui no Morozomã, né, que tinha autorização expressa do juízo de recuperação para que fizesse, porque o acordo era super vantajoso. Perfeito. Isso já aconteceu comigo. E abrange a totalidade dos processos. Isso já aconteceu comigo, onde havia uma negociação coletiva na Justiça do Trabalho e nós então deliberamos por excluir da recuperação toda a classe 1. Que seria paga porque a questão estava sendo resolvida de maneira global e através de acordo na Justiça do Trabalho. Então excluímos da recuperação toda a classe 1, esse programa desapareceu. Trabalhistas e empregador vão resolver lá no Justiça do Trabalho um processo coletivo que estava lá já. Perfeito. É um negócio processual, hein? Seria um negócio processual, porque na verdade eu extingui a minha jurisdição sobre essa questão em função do pedido dos próprios trabalhadores e da devedora. Sim, mas em tese você tem interesse aí dos quirografários, porque se o crédito for superior a 150 salários, aí, então você tem que ter uma. Né, é um negócio processual porque tem que ter concordância de todo mundo. Quem ficou na recuperação vai votar o plano apresentado pela devedora. Este plano apresentado pela devedora deve ser viável e deve haver comprovação da viabilidade, ou seja, a devedora deve dizer, vou pagar os trabalhistas dessa forma e ainda me sobram ativos suficientes para pagar vocês dessa forma. Vocês concordam ou não? E aí, concordam ou não, aprovam ou não. Ótima pergunta, eu já vou tentar também responder outras, ou pelo menos colocar outros assuntos em pauta. Há possibilidade de apresentação de plano de recuperação sem excluindo classes? Claro que é. Só que não tem que se informar, pelo menos por uma questão, penso eu, de boa fé, né, a questão de conhecimento dos fatos, como é que se resolve com essas classes estudantes. O trabalhista não é problema, porque às vezes tem algumas empresas que o trabalhista não é problema. Ou é um problema pequeno, vamos resolver tudo e vamos resolver assim com outros credores. A recuperação da OAS, está comigo. A recuperação da OAS não tem classe 1, não tem trabalhista. As questões trabalhistas foram resolvidas todas fora da recuperação. Aliás, quando eles agilizaram o pedido de recuperação, uma das minhas exigências foi que me comprove que a questão trabalhista está em ordem. Mas aí, assim, ótimo. Saiam da administração se as pessoas envolvidas na Lava Jato. Foram as duas condições que eu E ótimo, mas aí não suspenderiam os trabalhistas. A execução trabalhista não suspende. Quando não incluindo. Aqui nós teve uma passagem interessante no caso da OAS, porque eles saíram, né, aquelas pessoas que estavam diretamente envolvidas na Lava Jato saíram da administração da empresa, entrou em recuperação, e eu disse a eles, olha, deve haver total transparência, principalmente, com muito mais razão, nesse processo por conta das implicações em relação à Lava Jato e tudo mais. E aí, não sei se vocês lembram, saiu uma notícia de que a OAS tinha pago o depósito para as coisas do ex-presidente Lula. Né? E de fato tinha mesmo. Né? E durante meses antes do pedido de recuperação, e aí eu não tenho nada aqui a ver com isso, mas 13 ou 14 meses depois da empresa em recuperação, eles pagavam sempre poucos R$1.000 por mês de um depósito onde estavam guardadas as coisas do ex-presidente. E aí eu chamei eles lá e falei, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês devolvem para os cofres da empresa esses valores, ou vocês vão ter problema na recuperação. Os diretores se cotizaram e devolveram os cofres da empresa. Tinha coisas interessantíssimas no depósito. Tinha inclusive um crucifixo feito pelo Aleijadinho, que ficava enfeitando lá o Palácio do Planalto.
foi por engano levado embora na mudança. Deve ter sido devolvido O agora. Rio Grande do Sul, está tudo no Rio Grande do Sul. Bom, aqui só para já aproveitando, porque nós temos vários slides e pelo prazo eu vou colocar agrupados, mas temos como verificar aqui. Essa situação, imaginando que essa situação desse trabalhador teve a rescisão aqui em início de 2014, ou seja, ele tem um valor anterior ao processamento da recuperação judicial e tem um valor posterior. O Daniel deixou bem claro e a própria lei diz: valores constituídos após a recuperação judicial não estão sujeitos ao plano. Oh, que maravilha! Não estão sujeitos, não pode ter. Não, exatamente, não é isso que ele ia falar. Não. Daí ele vai falar assim, não estão sujeitos. Mas aí o grande problema aqui é da nossa certidão. Problema não. Grande solução. Nós temos que informar ao doutor Daniel ou o juiz da recuperação quais são os créditos constituídos antes, porque muitas vezes é fácil, até para o calculista, quem faz o cálculo, você olha, este é crédito anterior e este é crédito posterior. Porque os posteriores, claro, o juiz da recuperação de falência utilizará outros elementos, enfim, para a quitação desses. Né? Os anteriores vai ter que ser na forma do plano. Os outros, claro, dependendo da possibilidade do pagamento, verificado todas as circunstâncias, ele pode fazer determinações diversas do que as contidas no plano, porque esses não submeteriam às regras do plano. Mas a gente também não pode executar. Não pode executar porque o STJ diz o seguinte: mesmo aqueles não submetidos ao plano, mas em se tratando de recuperação judicial, nós, trabalhistas, nós não temos ingerência ao patrimônio do devedor, porque tem, como falou o doutor Daniel, tem essa situação do patrimônio, pode ser a situação da própria atividade. Tirando aquele patrimônio, poderá ter prejuízo essa atividade. E eu Vou dar um exemplo diferente, concreto. mas Aparenta que quem está fora está com mais prejuízo do que quem está dentro. Isso. Às vezes é pior ficar fora do que Isso é dentro. um negócio. Em princípio vantagem, mas que na prática pode ser uma vitória de pirro, né? Ganha, mas não leva. Né? Porque quem está ali, pelo menos, já está protegido pelo juiz estadual. Tentando cobrar, não pagar, já acabou. Vou dar um exemplo bem legal, assim, bem famoso da essencialidade. Vocês lembram do triplex? Né? O triplex está no nome da OAS. Né? E segundo apurado na justiça criminal, na verdade esse triplex teria sido dado ao ex-presidente como propina em troca de favores na Petrobras, aquelas coisas todas que a gente sabe pela imprensa. E lá na justiça criminal, depois de condenado, foi decretado o perdimento, confisco e perdimento daquele valor, porque é produto de crime, né? Condenado nulo. O Sérgio Moro manda um ofício para mim dizendo: olha, estou confiscando esse apartamento, esse triplex. Né? Não, mas a empresa está em recuperação e o imóvel está em nome da empresa. Então, qual é a minha função como juiz? Essa é uma dívida extra concursal, não sujeita à recuperação, dívida criminal, tal, perdimento. Eu, como juiz da recuperação, tenho que dizer: pode ou não pode levar este bem daqui? Porque o bem está em nome da empresa, mas este bem é essencial ou não ao cumprimento do plano de recuperação? E aí meu raciocínio foi o seguinte: muito embora este imóvel esteja em nome da OAS, é o único imóvel de todo o empreendimento que nunca foi sequer colocado à venda. Nunca foi colocado à venda. Cadê os companheiros? Logo, sem dúvida nenhuma, a empresa não precisa desse imóvel para sua recuperação. Né? Porque se ela nunca colocou à venda, nem durante o período de recuperação, ela não conta com esse imóvel. Então eu autorizo o confisco. E aí mandei lá um ofício dizendo que autorizava por essas razões. E essas questões políticas são super complicadas. Né? No dia seguinte sai lá, porque aí é uma polarização. Tem aqueles que aplaudem a minha decisão, dizendo que fez prova contra o Lula, está aprovado e tal. Na verdade eu não entrei nesse mérito, eu só disse que a empresa não precisava do apartamento.
E outros criticando. Aí a crítica era a seguinte, saiu uma manchete assim: juiz da falência, juiz da recuperação do Oeste tem apreço e admiração por Sérgio Moro. Portanto, é suspeito. Eu falei, não, vamos tiraram isso. Aí eu fui ver o ofício, final do ofício, aquele, juro por Deus, estava lá, com estima e apreço. É aquele final protocolar do ofício. Então, mas assim, brincadeiras à parte, né? Esse é um exemplo do juízo de essencialidade. Uma dívida não sujeita à recuperação, uma constrição sobre um ativo da empresa, em nome pelo menos da empresa, e o juiz da recuperação fazendo essa análise. Pode ou não pode levar esse patrimônio daqui? Né? Então, diz, pode levar porque ela não precisa desse patrimônio, não conta com esse patrimônio na recuperação. Eu tinha feito uma referência anteriormente que, se for aplicado o artigo 54, todos os problemas trabalhistas nossos estão solucionados. Então, eu quero que tenham mais recuperações judiciais, mas em desaplicação. Eu não quero o problema da não aplicação. Com pagamento. Com pagamento, enfim. Porque é uma questão de... Imaginem pagar uma dívida trabalhista de uma empresa de grande porte em um ano. Seria maravilhoso os problemas trabalhistas, né? O legislador prevê esse prazo, um ano. E tem algumas, as sérias elas já observam isso, pelo menos elas mandam isso, né? As que não são sérias mandam 30 anos, né? Enfim, e dizendo que vão ter um deságio, tal situação e tal. O grande problema, né, o que nós enfrentamos ali, e a grande preocupação nossa é o seguinte, é de que o juiz da recuperação, e que tem essa sensibilidade, não considere o credor trabalhista como um credor idêntico aos demais. Né? Ele tem uma situação especial, porque o especial é para a própria subsistência. Né? Ele não consegue garantias quando ele trabalha, enfim, ele tem que trabalhar para depois receber, ele é credor do devedor único, vamos dizer assim, ele não consegue dividir o risco do seu negócio como os fornecedores conseguem, né? Claro que eu não quero que não pague os fornecedores, mas o fornecedor faz 200 vendas, sendo que 4 não foram pagas ou 20% não foram pagas, o resto não paga. Agora, o trabalhista só tem um credor, né? Só tem o devedor, enfim. Então, é nessa circunstância que observar. Isso também envolve muito uma questão, depois, que não vai dar tempo, a questão de transação e renúncia sobre esses valores. Bom, mas continuando, uma das situações que eu coloquei nova CLT ali, só para os senhores entenderem, claro, a partir da alteração dessa Lei 13.467 de 2017, que uma das situações dos pressupostos para o nosso recurso sempre foi o pagamento das despesas e depósito recursal. Né? E para a empresa de recuperação judicial, que até então não era aplicado a súmula 86 do TST, que somente tratava das falências, né? O legislador previu que, no caso da empresa de recuperação judicial, também não pode ser exigido o depósito recursal. Mas não falou das custas. Não falou do custo, só depósito recursal. Custas tem que recolher, custas têm natureza tributária. Mas só que eu não sabia a resposta, eu vim aprender hoje. Por que esquecer? Até que esqueci. Mas por que não é? O legislador abre mão dos outros, né? Para o Estado. Agora, o depósito recursal que já tinha sido feito, Eu vou falar da falência ali, eu já vou pular para a falência porque é uma situação. E toda a delimitação de competência, já pulando depois disso, peço licença, porque tendo visto adiantado a hora, e foi excelente essa possibilidade. Você já fez um gosto, né? Nossa, já está metade do tempo, né? É a questão da súmula 480 do STJ, ou seja, a afetação do patrimônio. A delimitação de competência, isso segundo o juízo da 14ª Vara de São Paulo, na época que o Homero que me falou isso, falou, olha, isso foi negociado na época VASP, quais seriam os limites da competência? E foi negociado e depois foi encampado, que eu acho que é razoável que assim seja, se o patrimônio que nós estamos perseguindo está afeito à recuperação judicial, não é da nossa competência. Agora, se nós estamos perseguindo o patrimônio não afetado pela recuperação judicial ou falência, continua a competência normal. Alguém tinha falado, ensina o pulo do gato, né, nas execuções trabalhistas. O pulo do gato é você executar por obrigados. Isso é uma E tu
mas o problema é que no projeto ali muda também, né? Suspende, mas isso aí é para outra. Bom, o que eu vou adiantando aqui e pedindo licença, tendo em vista os co-obrigados, isso aqui é um roteirinho, isso aqui vai ficar aqui na escola, quem quiser, não? Mas está tudo no seu livro. Também está no livro. Se não está nesse, está no anterior. Mas esta aqui é um roteirinho realmente interessante, porque dá o fundamento. Mas, né, de tanto na recuperação, eu faço a revisão, já da recuperação e falência. Mas uma das situações interessantes, fala da inovação, tal, pelo menos aqui, a questão, uma das situações que comumente são esquecidas, pelo menos, é essa possibilidade de um credor trabalhista ser incluído em 4 categorias trabalhistas. O crédito prioritário, que a gente chama daquele pronto pago, pela legislação argentina se chama de pronto pago, que é limitado àqueles 5 salários mínimos. Nós já conversamos isso, dessa restrição demasiada ao direito fundamental, enfim, mas o STJ, o STF, provavelmente não vai se pronunciar assim, tanto que já se pronunciou, ou pelo menos fundamentou, não sobre esse assunto, mas fundamentou quando julgou a constitucionalidade do artigo 60. Né? Mas o trabalhista, então, ele pode ter essas 4 categorias. O prioritário é os 5 salários mínimos. Este é o prioritário do prioritário. Este aqui é pago antes das restituições. Artigo 86, parágrafo único, se não me engano. Né? Mas é limitadíssimo, é 5 salários mínimos. O extra-concursal seria o trabalho prestado após a recuperação judicial, que foi transformada em falência, ou aqueles que prestam para a massa. Né? Os vigilantes, qualquer outro trabalho necessário para a massa, seria considerado extra-concursais. Posteriormente, os débitos concursais teriam a preferência trabalhista limitada a 150 salários mínimos, e o que exceder seria crédito quirografado. Outra situação que eu trago só para nós trabalharmos é a questão do depósito recursal. Tem a questão dos co-obrigados, quais são as justificativas. Este aqui que eu, conversando anteriormente também com o Daniel, este é uma situação que nós enfrentamos hoje. Os depósitos recursais realizados antes da decretação da falência, aí estamos discutindo somente falência, tá? Usualmente vem aqui um ofício, né, uma requisição, tanto do administrador judicial quanto do juiz, de que esses valores sejam remetidos ao juízo da falência. Né? Eu, por situação normal, eu discordo desse fundamento. Por quê? Por uma situação, claro, o Daniel deve ter outra ideia. Eu discordo ou discordo em parte, mas nunca concordo. Então, assim, bom, o negócio é o seguinte, vou explicar rapidamente o chat, igual a palavra. O negócio é o seguinte, este patrimônio não é do devedor. Este patrimônio é garantia do juízo. Ele sendo garantia do juízo, o artigo 899 da CLT vai dispor sobre a liberação do mesmo. Né? Então, é uma garantia do juízo, não é mais. Quando eu faço o meu ativo, eu não digo, eu tenho 2 milhões em deposição. Não tenho esse ativo. Isso aí é garantia do juízo. Agora, uma decisão intermediária que se teve. O STJ contrária essa posição. O STJ refere que, claro, com a fundamentação do par condicio creditório, da universalidade, ele diz, olha, é muito melhor eu ratear entre todos do que favorecer individualmente alguns reclamantes que eventualmente tenham depósito. Em tese, é muito interessante e também defensável essa tese. Só que o grande problema que me causa espécie, ou preocupação, não espécie, preocupação, é de que esse dinheiro trabalhista seja remetido ao juízo da recuperação, da falência, e terá que eventualmente ser utilizado para pagamento daquele dos bancos, das restituições, todas as situações. Então, é isso que eu fico com medo. Agora, eu cito ali uma decisão do desembargador Pereira Calça, Manuel Pereira Calça. O desembargador hoje é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, teve esse pronunciamento dizendo, olha, tudo bem, vamos recolher. Só que a partir deste recolhimento, esses valores serão usados para os trabalhistas. Concordo integralmente. Então, não concordo em recolher, mas a partir do momento que se recolhe esses valores pelo juízo da recuperação da falência, sejam rateados somente na categoria dos trabalhadores, porque daí sim estaríamos observando crédito trabalhista com valores específicos do processo trabalhista.
Mas essa é a minha fundamentação. Dou o direito à resposta. Concordo integralmente. Eu acho que tem que ser arrecadado no processo de falência, porque muito embora seja uma garantia do juízo, é uma garantia para pagamento de uma dívida sujeita à falência, né? Então, deve-se fazer a arrecadação para rateio entre os credores trabalhistas. Usar esta verba para pagamento de outros credores que não eram garantidos por esses depósitos me parece algo que não é razoável. Embora a lei não faça essa diferenciação. A jurisprudência, alguma jurisprudência faz essa diferenciação. Porque você imagine que eu tenha lá, que eu arrecade esses valores de depósitos trabalhistas, sei lá, 10 milhões de reais de depósitos trabalhistas. Aí eu tenho as despesas da massa, que são despesas para pagamento do administrador judicial, despesa para pagamento de segurança, despesa para pagamento do avaliador, e aí eu uso todo esse dinheiro para pagar as despesas da massa. E aí quando vai pagar os trabalhadores, não tem mais dinheiro. Então, não me parece razoável na medida em que a origem daqueles valores era a garantia do pagamento dos trabalhadores. Se viola a par condício e viola, ou permitir que o juiz do trabalho destine aquele valor integralmente a um trabalhador, porque isso poderia prejudicar o recebimento pelos demais, também não faz sentido que eu destine essa verba para o pagamento de outros credores que não sejam da classe trabalhista. Então a gente está absolutamente em sintonia. O que me parece absolutamente incoerente é que se uma garantia foi dada para o banco, o STJ diz que o banco tem direito a receber. E tem direito àquela garantia, né? E a gente não tem na falência, é porque a garantia que o banco tem direito a receber na falência... Eu digo na recuperação, porque na falência ainda tem recuperação. Não, esqueça a recuperação, a gente está tratando aqui da falência. Na recuperação esse valor nem entra em consideração. Não pode ser. Entra em consideração. Não há arrecadação de valores na recuperação judicial. Então ali na recuperação eu posso continuar liberando o depósito judicial sem problema. Se a execução você vai seguir o seu depósito cursal, vai seguir, tal. O que vai acontecer com relação a esses depósitos recursais na recuperação inicial? Se o plano for aprovado e aquele crédito cujo depósito é relativo está sujeito à recuperação, muito provavelmente a recuperanda, a devedora, vai pedir a liberação daquele valor para que ela possa cumprir o plano, não para pagar especificamente aquele credor, mas para cumprir o plano. Quer dizer, o valor já está à disposição daquele processo, serve para garantir daquele processo, e ela está em No momento que se recuperação. instaurou o concurso de credores, a lógica muda um pouco. Mas assim, a lógica para o banco não muda, é isso que eu não estou entendendo, então Sabe. é uma coisa errada. A devedora sabe. Tanto que eu recebo até comum em grandes processos de recuperação pedidos da devedora nesse sentido. Olha, eu tenho 10 milhões de reais em depósitos recursais no Centro do Trabalho, garantindo o pagamento dessa dívida trabalhista. Essa dívida trabalhista está sujeita à recuperação judicial, então eu requero a liberação desses valores para que eu possa cumprir o plano. A única diferença é aquilo que eu falo da divisão equilibrada de ônus. Eu autorizo, mas esse dinheiro sai carimbado. Esse dinheiro deve ser utilizado para pagar o plano na parte trabalhista. Todos da mesma forma. Quem autoriza? Eu autorizo, aí o juiz do trabalho pode concordar ou não. Normalmente ele não concorda. Aí vem a recuperando, ele fala um conflito positivo. Aí o STJ fala que é a competência do juiz da recuperação. E aí eu vou ficando super antipático com os meus colegas trabalhistas. Teve um que me ligou lá e falou: não aguento mais perder conflito. Eu falei: cara, para. Não se trata de uma competição, né? A gente quer a mesma coisa. E é o que eu estava falando com o Marcelo. Esse curso é bom para iniciar esse tipo de aproximação. Porque nós queremos, vocês percebem, a mesma coisa, né? Proteger o interesse dos credores trabalhistas. Apenas que o juiz da recuperação tem uma visão mais coletiva e os juízes trabalhistas têm visões individuais em cada uma das suas execuções. Mas o interesse é o mesmo, vamos proteger quem precisa ser protegido. Não se trata de tirar dinheiro do trabalhador para pagar o plano. Também não gosto disso. Então, quanto mais conversa e mais cooperação, mais
fácil, mais rapidamente a gente consegue isso. Doutor, assim como no caso da alienação fiduciária, aquele imóvel garante aquela dívida. O depósito recursal, aqueles depósitos não estaria garantindo aquela dívida específica? Não, garante sim, mas é que na alienação fiduciária a estrutura da garantia é pela transferência da propriedade. Então a lei diz, esse dinheiro não é meu mais, esse dinheiro é seu. O fundamento do negócio. O depósito judicial não. O depósito judicial, aquele dinheiro é da devedora, que está garantindo, é uma caução para garantir eventual futura condenação. Mas o dinheiro é dela. Mas o dinheiro é dela. Se ela ganhar, ela pega, ela levanta. Se ela perder, o outro levanta. Na alienação fiduciária e na cessão fiduciária, a estrutura jurídica é diferente. Fala, olha, eu te devo 100 mil, então toma aqui, pega o meu celular, é teu. Se eu te pagar, você me devolve. Se eu não te pagar, já é teu. É uma fraude, é uma forma ingênua. Essa garantia É uma não estrutura jurídica para uma garantia maior. Você não essa está garantia crescendo com validade pior. Não se acresce. Não, Você tem que colocar lá na sua... não acresce porque você troca 6 por meia dúzia. Ah, sim. Mas Entendeu? E fica. É uma forma, claro, se incluir, e vai ter uma nova forma, vamos dizer, um novo contrato, se a alienação judicial, a sessão judiciária vai recuperação judicial, em meio ano ou antes de sair a lei, já cria uma nova coisa. Claro, com absoluta certeza, isso aí não é. Desculpa. Eu tenho uma dúvida que é de caráter eminentemente prático. É o seguinte: a gente pode levar o processo até a liquidação. Se a sentença não for líquida, você precisa de garantia do juízo para opor embargos, para agravar. Você nunca consegue chegar no valor Isso líquido. eu trabalhava. E aí? se a empresa está em recuperação, ela não pode fazer esse depósito. Não pode ser apreensão, porque eu determinar exatamente essa tua tese nesse livro vai ter um contrato, mas no anterior, independentemente da garantia. Aquele comentários, a lei de recuperação e falência do processo no direito, trabalho e processo de trabalho. Ali eu falava tem que haver a constrição ou o oferecimento de garantia, mesmo que não importe, porque eu dizer, o fato da constrição não quer dizer alienação de patrimônio. Então, tá, só que claro, a jurisprudência hoje, ela já é divergente, sendo que o juiz do trabalho não tem a constrição de bens da dele. Então teria que analisar os embargos sem garantia. Isso em favor do próprio credor trabalhista. Porque quanto mais demorar para definir o valor dele, mais demora para ele Se precisar apenas para oferecer embargo. Eu sou Igual a fazenda. dispensando-se, considerando que está em recuperação judicial. Vou colocar aí assim. Depois 8 bates por diante com a reforma trabalhista dessa. Aquela reforma da podia resolver tanta coisa. Olha, eu vou te falar. Quando se trata de recuperação judicial, notadamente recuperação judicial, o nosso sistema é altamente jurisprudencial. Não sei se vocês repararam isso. Quem conhece só a lei e acha que com isso vai conseguir resolver os problemas, está redondamente enganado. Porque a jurisprudência vai moldando o significado da lei e dando significados que o intérprete jamais conseguiria imaginar. Por exemplo, dos 180 dias. Quem não é da área e olha lá o artigo dizendo que o prazo é improrrogável e em hipótese alguma será prorrogado, jamais imaginaria que a jurisprudência vai dizer que é prorrogável. Então a jurisprudência vai moldando. Pensávamos. Pensávamos. Agora já viram que não é. Então precisa conhecer realmente a jurisprudência para entender melhor o funcionamento. Não aprovado quando, ou eles vão agitar para tentar aprovar o outro, ou vai tombar em falência. Isso. Uma vez habilitado o crédito, não vou distinguir o processo aqui, não. Não, mas daí sim, daí para efeito se acumulado em falência, porque todos os Não, nossos. se precisa acumular, eu digo assim, porque estão habilitados, vai ter andamento acumulado. Na minha opinião, sim. Não poderia extinguir o processo. Na minha opinião, sim, por carência superveniente. Porque é próxima causa, vamos dizer assim, a gente não sabe como É. é. O processo é eterno aqui. Mas o Marcelo fez uma observação e disse: existe uma possibilidade de prosseguimento dessa execução. A possibilidade é a seguinte: essa recuperação foi aprovada, essa recuperação foi encerrada e esse crédito não foi pago. Aí o devedor poderia voltar à Justiça do Trabalho e falar: olha, eu quero que você Não, pague. vai acumular em falência.
ou novo processo, ou prosseguindo nesse que ficou suspenso. Eu acho que, do ponto de vista prático, é mais fácil de extinguir. Se não for Se for o caso, não vai rolar. iniciar outro. Sim, mas eu trabalhador, não requerer. E passar. Não é que eu falo isso. Não requerer a falência, não tal, e passou. É como aquele prazo de 2 anos. O doutor pode ter encerrado ali, não, 2 anos, eu entendi que aqui, 2 anos a data do requerimento. Não, mas o trabalhista ainda sobra 3 meses, porque demorou e foram pagar em 12 meses. Nos últimos 13, então, essa é a situação. Vai voltar para onde? Para o juiz? Não, já foi encerrado. Trabalhista. Mas na tela verificada não teria que comprovar que pagou todos, né? Você já está habilitado lá. Mas olha o que pode acontecer, e acontece. A recuperanda, ao final dos 2 anos, diz, olha, estão aqui as comprovações de que eu paguei todas as dívidas vencidas nesses 2 anos. É tipo dos que estão habilitados. Isso. A administradora judicial falou, olha, realmente conferi, está tudo certo. Aí eu publico uma decisão pessoal, está tudo certo, alguém reclama, ninguém reclama. Passou. Eu encerrei, mas alguma coisa não foi paga. Mas eu já encerrei. Aí o processo já está assim. Aí estava volta no justiça habilitado e normal. ele comprovou para você que pagou todos, como é que ficaria alguma coisa de fora do Não, que já está é uma habilitado? comprovação. O encerramento não necessariamente exige a comprovação de todo O pagamento não de todo o Eu quanto, estou daqueles dos 2 primeiros anos. É porque a gente está falando de empresas que têm 2 mil, 15 mil obrigações a serem pagas. Então ela diz, olha, paguei todos os trabalhistas. Trabalhistas, vocês estão pagos ou não estão pagos? Ninguém fala nada. Eu acho que a preocupação, desculpa, Daniel, fazer uma parte, que é o seguinte, é aquela situação do ST, a recomendação do TST, dizendo que no caso vai para o arquivamento provisório. E daqui a pouco fala, bom, mas olha aqui, a partir do momento que habilitou, que houve anotação, enfim, que tal, não tinha que haver arquivamento provisório porque eles nos exigem um múltiplo de dados, o que exige de cumprimento de tal. Então, por uma certa situação, mesmo que depois da recuperação ou falência, podia tirar uma certidão dizendo, olha, foi pago ou não foi pago, e executar essa certidão, né, como um título, né, na trabalhista. Eu acho que é mais Então, não fácil, seria mais prático. ideal. Eu também achava que seria melhor, mas eu tenho essa orientação do TST. Mas eu acho que na prática, como é o processo de falência, faliu, acaba o processo, acabou, eu tenho um crédito constituído e acabou. Para créditos não habilitados, eu tenho que habilitar depois e aí já passou os 2 Só anos, tem mas um você grande já está problema habilitado aqui. lá. Eu Só que imaginei tem que tivesse porque a continuar o única processo. discussão, desculpa, ampliando um pouquinho, a única discussão que poderia, e já tentando finalizar ou levando, esclarecendo isso tudo, é aquela situação, porque a inovação na recuperação, eu falei, uma inovação sui generis. Por que ela é sui generis? Ela não é a mesma inovação do Código Civil, não é uma substituição de obrigação. Código Civil, eu devo 10 mil, não sabe, não tem como, tal, mas pode pagar, tá, em 5. Então tá, Marcelo, me dá 5. Quantas vezes eu vou pagar? Tá aqui, a outra foi extinta. Agora, na recuperação judicial, nós podemos fazer isso por 5. Só que se houver a transformação em falência, vai ter reconstituído o valor. Entendeu? Então pode ser que por isso os ministros do TST falam, bom, como pode haver uma recuperação de tal, mas também não sei se é esse processo, né? Falência também não há O possibilidade. crédito vai estar, já vai estar habilitado e vai pagar a Isso como é que vai saber? Outra coisa, eu coloquei aqui, tem meu e-mail no final, porque não vai dar mais tempo. Eu só vou fazer uma ressalva. O que quebra uma empresa? Sabe o que quebra uma empresa? Aqui, ó. Crise da empresa. São 3 motivos, A, B e C. Sendo que o A é o mais importante. Todos aqui já vivenciaram isso aí na prática. Primeiro A, amante. Amante quebra uma empresa. Outro é um barco caro ou é um carro caro. Então esses são os motivos de muita quebra aí que nos traz, e a gente vê que devedor fica com dinheiro e o processo não fica. Mas isso é só uma brincadeira, é uma brincadeira que me passaram outro dia na aula e eu tinha que mostrar para vocês e tal, já para conduzir o encerramento. Faz as honras aí. Gente, eu quero o crédito sujeito. O que ele está exigível até, com razão dos fatos, né? Exigível até a data do pedido ou do referimento do processamento. O que está sujeito a uma fase judicial. Pedido, distribuição do pedido. Distribuição do pedido. Tem um crédito entre a distribuição do pedido e
do deferimento do processamento, ele não é sujeito à restauração. É tranquilo. Só que na atuação da Justiça do Trabalho, se for não fazer o bolo, tá recuperando, ela se limita, mesmo não. Não, aí é o que eu falo, de presidencialidade. Você vai poder continuar a execução, mas se o juiz da recuperação entender que o bem que você aprender é essencial, você vai poder dar prosseguimento. Muito bom. Pessoal, então, desculpem aí a gente ter passado um pouco do limite, espero que tenha sido útil para vocês. No meu material também está à disposição, tem os meus contatos, o meu e-mail, tem o Facebook, Livros. livros. Então, o meu Facebook, misteriosamente, é Daniel Carmen Costa. Não tem, é o nome completo. Jamais imaginei que fosse dele esse Facebook. Daniel Carmen Costa é o nome completo. Então, tem lá, podem entrar em contato, fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar ideia. A minha principal intenção ao participar desses cursos de formação é justamente me colocar à disposição de vocês para a gente trocar ideias e fazer com que as coisas funcionem melhor. Isso vale para o Marcelo, evidentemente, também. Muito obrigado. Em nome da escola, em nome daqueles que estão saindo, quando nós vamos chegar no mas já final, passou o horário. passou do horário, dizer que são professores como vocês, aulas como essas que me fazem querer ficar na justiça do trabalho. Eu vejo como é ter uma manhã tão feliz como essa. E agradeço o processo de manhã que eu tive ajudar a justiça. E minha filha me ligou, minha filha é juíza do trabalho, e eu, minha filha, minha mãe, corra, você tem um papa. Eu não vou porque eu não posso, mas você tem um papa hoje falando sobre esse papa que participava na escola judicial. Então eu quero que vocês escrevam, porque a aula foi feita mais para servidores, por isso um número pequeno de juízes, de servidores, todos encantados, apaixonados. E eu quero pedir à escola judicial, em nome daqueles servidores juízes também, para vocês retornarem e os juízes tenho conhecimento dessa aula, que eu vou ficar contando onde eu chegar, esse dia tão feliz que eu tive, e que meu marido, e que vai me levar a brigas familiares.